Sempre bom lembrar de novo a vocês a necessidade de separar o sexo do amor, porque eu acho que é um desses equívocos milenares que vem acompanhando a história da cultura. Desde sempre as pessoas pensam no sexo e no amor como parte de um mesmo impulso, e eu vejo os dois fenômenos como totalmente diferentes, né? Às vezes, por acaso, eles andam juntos, e com dificuldade. O amor é um fenômeno que tem a ver com a experiência do nascimento. O bebezinho que estava aconchegado no útero, ao nascer, tem uma sensação horrível de desamparo. Todo mundo sabe que nascer é uma experiência negativa, desagradável, né? Nascer é uma encrenca desde o primeiro momento. Então, o indivíduo que estava, o animalzinho aconchegado e acolhido dentro do útero, de repente experimenta a sensação enorme de desamparo, e essa sensação é horrível, de vazio, de incompletude. Essa sensação vai nos acompanhar ao longo de toda a vida, e essa sensação de desamparo, efetivamente, pede, do ponto de vista da criança, um aconchego outro, que não seja mais o uterino, porque esse não é mais possível, de maneira que a criança experimenta a mais próxima sensação similar à do útero através do aconchego físico, da aproximação física no colo da mãe. Então, o primeiro objeto do amor de todos nós é a nossa mãe. A gente se sente em paz e em harmonia pertinho dela. Remédio para a sensação desagradável de desamparo que acompanha o bebezinho desde sempre. Então, o amor é um fenômeno interpessoal por excelência, que depende da existência de um objeto externo. Essa interpessoalidade desqualifica qualquer ideia de amor por si mesmo. Eu não me amo. Esse eu me amo é uma expressão sem pé nem cabeça dentro deste ponto de vista. Eu amo um objeto externo a mim. Eu amo uma criatura que está fora de mim. É um prazer negativo na linguagem do Schopenhauer, porque significa que eu tenho um desconforto que é amenizado pelo aconchego, então é um prazer que deriva do fim de uma dor. Então o amor é um prazer negativo que depende do fim de uma dor, é interpessoal e é paz, é aconchego. Ou, como dizia o Platão, não se pode desejar aquilo que se possui. Então, o único jeito de um indivíduo desejar é desejar o que ele não possui, né? Se ele tiver, por exemplo, uma relação afetiva de qualidade, e ele tiver a sensação, homem ou mulher, que ele tem esta certeza do sentimento do seu parceiro ou parceira, evidentemente existe a sensação de que aquela é a minha mulher. Então, ela é possuída por mim, ela não é mais objeto do desejo, porque só vai ser objeto do desejo aquele tipo de mulher ou de homem que é como se fosse um sabonete molhado, né, escorregadio, e que, portanto, você tem a sensação de nunca possuí-lo efetivamente. Então, este mundo novo pede relacionamentos novos também. Não há dúvida que temporariamente entra tudo em crise, né, e fica todo mundo perdido, os homens e as mulheres. Mas isso não é para sempre, isso é um período de transição. Nesses períodos de transição, é a hora da gente tentar fazer propostas e proposições para o futuro. A minha ideia é realmente conseguir construir um ponto de vista que permita, primeiro, que homens e mulheres sejam amigos, nunca foram. Que o indivíduo escolha parceiros por afinidade e não por oposição, como sempre escolheram. As relações têm que ser entre pessoas parecidas e não opostas. Mas a grande maioria dos casamentos até hoje se dá entre opostos. Hoje as pessoas acham que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Isso é um avanço importantíssimo. Do sozinho, ou vai ficar bem acompanhado ou vai ficar sozinho. Como ninguém gosta de ficar sozinho, quem sabe um dia as pessoas escolhem ficar bem acompanhado. Se ficar bem acompanhado, o casamento vai durar a vida inteira, vai ficar calmo, não vai ter problema nenhum, que vai transar só 1 ou 2 vezes por semana, e não vai ter problema nenhum, porque o sexo vira secundário e não protagonista. E o pessoal do sexo casual vai ficar meio invejoso, isso sim, porque é muito chato ter que ficar bêbado toda noite por aí. Se a gente deixa de lado a questão do desejo e vai atrás da troca de carícias, quer dizer, da excitação, então eu acho que aí nós podemos ver uma luz no fim do túnel dessas relações. Porque a excitação se constrói, em primeiro lugar, não há nada de grave em se combinar as coisas, né? Vamos namorar hoje.
à noite. A ideia de que o sexo tem que surgir como desejo e como coisa espontânea é de uma tonteria que eu não sei quem inventou isso. Entendeu? Porque essa coisa é espontânea só em relação a outros parceiros, mas não uma pessoa com a qual você está convivendo 10, 15, 20 anos. Isso precisa combinar. E não é grave que se combine. Não é grave, inclusive, que esse tipo de relação se abasteça e se alimente de fantasias em comum, de historinhas que um casal possa construir ou montar juntos, porque existe as fantasias isoladas, individuais, minhas fantasias, minha mulher com as dela, e podemos também juntar fantasias, ou seja, fantasiar em comum. Então a gente compõe histórias ou indumentárias, conforme cada casal, ou assiste filmes eróticos junto, aí mais como estímulo para começar a criar um clima, quer dizer, para mudar do clima de ternura para o clima de tesão, porque o clima de ternura não é o mesmo clima do tesão. Se o sexo é para cá e o amor é para lá, como eu falei desde o início da nossa conversa, se o sexo é vulgaridade, se o sexo é comprometido com agressividade, se o sexo é de alguma maneira baixaria e o amor é altaria, então é preciso sair do clima de altaria e mudar para o canal da baixaria, para, por alguns minutos, aquela mulher adorada, a mãe dos meus filhos, etc., deixar de ser tudo isso e ser uma mulher qualquer por poucos minutos, só poucos minutos, para depois, né, composto esse clima, né, aí a excitação surge com as trocas de carícias, etc., cria-se uma atmosfera erótica, se troca as carícias, todo mundo se satisfaz sexualmente, né, através ou de penetração, mais estimulação clitoriana, mais sexo oral, com os prazeres e jeitos e gostos de cada casal, evidentemente, e se reinventa um clima erótico através de um esforço ativo racional, e não do desejo que, para eu poder reinventar o desejo, eu tenho que trocar de mulher. Né? O que não tem o menor cabimento se eu gosto da minha mulher. Né? Agora, vocês têm que compreender como é que é isso de passar a vida junto com o mesmo parceiro, junto com a cumplicidade, a intimidade, as conversas, a liberdade entre as pessoas. Então se reinventa isto como erotismo combinado em horas certas e segundo um clima peculiar. Não há problema nem dificuldade nenhuma em imaginar a possibilidade de uma vida erótica fundada na excitação e não no desejo por tempo indeterminado nos casais. Agora, se quiser ser fundado no desejo, vai ter que ficar trocando de parceiro a cada X anos. Né? Eu acho que separar excitação de desejo e separar sexo de amor abre portas de entendimento para a condição humana e abre possibilidades para a qualidade das relações afetivas que essa ideia do desejo e do amor e sexo como uma coisa misturada interditam e impossibilitam. Sempre que surgem hipóteses que aparentemente condenam o homem a um determinado beco sem saída e infelicidade, é porque os conhecimentos ainda são precários, ainda o saber é pobre, porque novas ideias sempre poderão surgir, abrindo perspectivas que a gente não esperava. Porque se só se pensa em amor, só se pensa em sexo, afora, naturalmente, assuntos relativos a consumo, dinheiro e trabalho, só se pensa em amor e sexo. É porque está mal resolvido. Que coisa bem resolvida sai do foco. Né? O sexo é importantíssimo quando ele vai mal. Quando ele vai bem, ele fica no segundo plano. Nas relações amorosas, o sexo não é protagonista. Ele é figurante. O protagonista é o amor. É a ternura, é o carinho, a amizade, o companheirismo, a cumplicidade. Quem quer o sexo como protagonista tem que trabalhar no sexo como desejo. E o sexo como desejo é o sexo fora do amor, é o sexo casual, é o sexo da baixaria pura, né? E não da baixaria combinada por alguns poucos minutos. Então, o primeiro, vamos dizer, ingrediente contrário ao amor que existe dentro de todos nós é o medo de que isso vai implicar em perda da individualidade. O segundo inimigo é curioso, porque ele tem a ver com a experiência do trauma do nascimento mesmo, né? Que é o seguinte: se eu, depois de adulto, estabelecer um outro vínculo amoroso, né, de grande intensidade, eu passo a sofrer ou padecer de um enorme medo
do sofrimento embutido na possibilidade de ruptura. Ou seja, todo elo constituído é o embrião de uma potencial ruptura, né? E eu tenho, mesmo se nunca tive um relacionamento afetivo antes, eu tenho a experiência, pelo menos do nascimento, de ruptura como uma coisa horrorosa e dramática. Então, aquelas pessoas que lidam mal com frustração, dor e contrariedade, com frequência têm muito medo de estabelecer vínculos amorosos, justamente porque eles implicam num risco de sofrimento muito grande. A escolha do objeto depende da admiração. O problema é que esse critério de admiração pode se modificar com o passar do tempo, né? E isto é vamos dizer assim, uma das variáveis que pode levar o fenômeno amoroso a colapso em algum instante, vamos dizer assim, da relação, né? Então, eu sou um menino tímido, desajeitado, né? Com dificuldade no trato social, envergonhado. Eu admiro o quê? Em geral, admiro uma pessoa que seja o oposto de mim. Quanto mais baixa a minha autoestima, maior a tendência a admirar o meu oposto. O que é o amor? Essa é uma pergunta dificílima de se responder. Para muita gente, o amor é o sentimento mais importante que existe na vida. Mas acontece que para outras pessoas que estão agora sofrendo com um término difícil de relacionamento, sofrendo com uma traição ou com uma decepção amorosa, por exemplo, enfim, para pessoas que estão sofrendo com o amor, talvez o amor signifique apenas dor e angústia. É interessante perceber que muita gente usa a frase "eu te amo" todos os dias, mas quase ninguém para refletir o significado dessa frase. O que significa "eu te amo"? O que você quer dizer quando você fala "eu te amo"? E, sobretudo, o que significa o amor para você? Para nos ajudar a encontrar respostas para essa questão, o que significa o amor, grande parte dos filósofos ao longo da história estudou a questão do amor em profundidade. É claro que, devido a isso, cada filósofo terá uma resposta diferente. E hoje eu quero dividir com vocês aquela que, para mim, é a mais bela reflexão sobre amor da história da filosofia e que, justamente por isso, a partir dela, nós podemos encontrar a mais bela declaração de amor da história do pensamento humano. Acontece que a paixão acaba. A paixão é um processo necessariamente temporário. E quando a paixão acaba, toda essa revolução química que estava acontecendo em nosso cérebro e mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e de agir, ela retorna aos seus níveis médios, aos seus níveis normais. E é por isso que muita gente, quando a paixão acaba, começa a tratar a pessoa que ama como se fosse um vaso de samambaia que vai estar sempre lá à disposição. É por isso que muita gente para de demonstrar carinho, para de demonstrar gratidão, para de dar atenção, para de ouvir de verdade a pessoa. E isso nos ensina que, quando acaba a paixão, todo aquele automatismo, toda aquela vontade automática que nós tínhamos de ouvir a pessoa, de cuidar dela, de demonstrar para ela que ela é importante para nós, todo esse automatismo deixa de existir. E, portanto, para manter a relação forte, nós devemos tomar consciência de que já não é automático manter o relacionamento. E de que agora, a partir do momento em que não há mais paixão, você precisa investir seu tempo e sua energia para manter os laços entre vocês cada vez mais fortes. Você não pode tratar a pessoa como se fosse uma samambaia que estará sempre lá, porque se você fizer isso, é provável que um dia essa pessoa se canse, levante e simplesmente vá embora. Esse conhecimento científico nos permite perceber que quando a paixão acaba, a manutenção da relação, a manutenção dos laços de amor entre você e a pessoa que você ama, depende de investimento de energia, depende de foco, depende de esforço, como qualquer coisa grandiosa que nós construímos em nossa vida. Veja então que o entendimento científico a respeito do cérebro antes, durante e depois da paixão pode nos ajudar a refletir sobre as melhores formas de conduzir as nossas relações, evitando certas armadilhas que infelizmente às vezes acontecem quando nós deixamos o modo automático da vida seguir. E eu quero fazer isso baseado na filosofia e especialmente no pensamento de um grande filósofo chamado Baruch Spinoza. Filósofo que viveu no século XVII na Holanda, nascido em uma família de origem portuguesa
e justamente devido à sua origem, o seu nome de nascimento era Benedito de Spinoza. E ele é popularmente conhecido somente pelo sobrenome, que é Spinoza ou então Espinosa. E vamos então às próprias palavras de Spinoza para você compreender exatamente o que ele queria dizer. O amor nada mais é do que a alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior. E o ódio nada mais é do que a tristeza acompanhada da ideia de uma causa exterior. Vemos, além disso, que aquele que ama esforça-se necessariamente por ter presente e conservar a coisa que ama. E, contrariamente, aquele que odeia esforça-se por afastar e destruir a coisa que odeia. Vamos por partes e vamos nos concentrar na primeira parte dessa definição. O amor é a alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior. A melhor forma de você entender essa definição filosófica de amor é transformar a definição em uma declaração de amor. Como fazer uma declaração de amor espinosista? Vamos lá. Imagine que seu namorado, sua namorada, seu esposo, sua esposa, seu filho, seus pais... Imagine que alguém que é importante na sua vida chegue para você e diga o seguinte: a ideia de que você existe me alegra. Cada vez que eu penso em você, isso me enche de alegria. Existe uma alegria em mim e a causa dessa alegria é a ideia de que você existe. Veja que essas 3 frases, essas 3 declarações de amor que eu fiz são perfeitamente alinhadas com a definição de Spinoza a respeito do amor. O amor é a alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior. Isso significa que a mera ideia da existência de uma pessoa é suficiente para te causar alegria. Só de tomar consciência de que aquela pessoa existe, só de lembrar, só de dar atenção à existência dela na sua cabeça, você já se sente alegre. Muitos de vocês já devem achar essa uma belíssima definição do que é o amor.